Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Está no ar o programa Madrugada de Bênçãos. Esse exalar do odor suave de Deus em nossas vidas, nas nossas madrugadas, nos preparando para esta noite santa, noite de bênção, noite de restauração, momento ao qual Deus escolhe para refazer nossas forças e nos preparar para a grande batalha que empreendemos ao longo de todo o dia. E a você que ainda está acordado, está no trabalho, que Deus abençoe, vem com a gente e com certeza será uma madrugada recheada da graça e do poder de Deus. Com você, quero também refletir esta palavra que Deus exorta a todos nós, falando um pouco sobre o reino dos céus. Nós ouvimos várias vezes, ao longo do relato evangélico, essa expressão. Dentro do Evangelho de Mateus, por várias vezes, a expressão reino dos céus. E dentro dos demais evangelhos, reino de Deus. Uma diferenciação básica que ocorre nas expressões desses que redigem os textos sagrados, porque Mateus nós encontramos dentro da tradição judaica, como aquele que é participante, enraizado dentro dessa cultura, e dessa forma não podem repetir ou pronunciar o nome do Senhor. Lembramos também que dentro da nossa doutrina há uma expressão bem clara na Igreja Católica que o nome do Senhor não deve ser dito em vão. Por isso, nós temos que ter também essa cautela ao repetirmos ou pronunciarmos Deus por várias vezes ao longo do nosso dia, pois não devemos fazer deste nome uma blasfêmia ou um uso sem necessidade ou sem que seja a devida prostração ou veneração ao único e verdadeiro Deus. A partir daí, você consegue então compreender esse mistério que sonda a expressão dentro do mundo de Mateus. Quando nós olhamos para o reino de Deus, olhamos para o reino dos céus, talvez pensamos apenas como um lugar físico ou um espaço materializado. Não é esta a intenção por primeiro da palavra, mas também nos faz compreender que todo o espaço em que estivermos, toda a condição física em que estivermos, deve ali se tornar esse reino de Deus. Porém, o reino de Deus consiste em quê? Qual que é a máxima deste lugar? Qual que é a máxima desse espaço, seja ele físico ou espiritual, seja ele na condição a qual eu compreendo ou você compreende? Primeiramente é preciso voltar ao primeiro encontro, ao próprio Cristo. O reino de Deus é um lugar onde há justiça, onde há paz, onde há fraternidade, onde todos são um e vivem como um só. A exemplo da Santíssima Trindade, temos 3 pessoas distintas: o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho Redentor de toda a humanidade, o Espírito Consolador, o advogado de todos nós. Porém, as 3 pessoas da Trindade, nenhuma delas procuram passar uma àquilo que é função ou próprio da outra. Nós olhamos aquilo que é próprio do Pai, não vemos o Filho querendo passar por cima da propriedade do Pai ou da ação do Pai, mas pelo contrário, um filho sempre dirá: eu e o Pai somos um. O que é do Pai é meu, o que é meu é do Pai. A vontade do Pai é minha e a minha vontade é a vontade do Pai. É um só corpo, um só coração,
uma só alma, um só ser, Deus. E o Espírito, então, comunica-nos o que há entre o Pai e o Filho como um elo de amor, como um elo de perfeição, nos fazendo compreender que aqueles que vão viver neste reino devem viver a partir deste amor que existe entre o Pai e o Filho. Amor que se concretiza no nosso meio, em justiça, onde todos vivem de forma igualitária. Não quer dizer que as condições sociais não sejam diferentes. Há ricos, há pobres, podem haver pessoas com menos ou mais condições, não importa a condição social, mas há uma igualdade entre as pessoas. E se olham todos como filhos e filhas do mesmo Pai e herdeiros da mesma promessa. E desta forma, o que nos distingue não é aí a condição humana, mas o que nos distingue é a carne, porque nós devemos viver a condição do Espírito. E deixar assim o Espírito estar cada vez mais próximo daquilo que é a perfeição. A carne, ela não se aperfeiçoa, pelo contrário, ela se deteriora com o tempo. A nossa matéria sofrerá adulteração, nós vamos ganhar rugas sobre ela, vamos ganhar manchas sobre a pele, vamos ganhar sinais sobre essa, sinais de que o tempo, ou isso que é temporal, já veio sobre nós. E agora estamos cada vez mais nos aproximando do que é atemporal, do que é eterno, estar ao lado de Deus. Por isso também, olhar para este reino é olhar para a forma que Cristo estabelece ele. Jesus não estabelece um reino onde o que prevalece são os bens materiais. Pelo contrário, ele coloca como proposta para este reino o desapego, deixar tudo, abandonar tudo, lançar-se por inteiro no projeto de Deus. Se tiver 2 túnicas, deixa uma. Se for para a missão, não leve alimento, pois ao longo do caminho o necessário lhe será dado. Assim o Senhor nos propõe então um desapego total nessa caminhada, um desapego total no caminho dos missionários e das missionárias que o Senhor chama para a sua messe. Este reino, amado, amada, também não é um reino onde os títulos e as honrarias devem nos fazer mais ou menos do que os outros. Se eu sou coordenador, se eu sou líder, eu padre, ou eu sou bispo, ou eu sou esta ou aquela função dentro da comunidade, não importa. O que importa antes de mais nada é que somos irmãos na fé. E como irmãos, nós temos atribuições diferentes, responsabilidades diferentes. E a cada responsabilidade é dada conforme aquilo que Deus capacita em você. Então, se o irmão chegou a bispo, é porque Deus o capacitou para tal. E o fez, então, esse que vai conduzir, ensinar e educar o rebanho. Como da mesma forma, e governar também junto ao próprio aí sucessor de Pedro, a esta igreja. E ao que é sacerdote, é dada a ele a sabedoria de conduzir junto ao povo, dada a simplicidade de estar ao lado dos pequenos, dos fragilizados, daqueles que necessitam de uma atenção maior, olhando para o que diz a própria palavra, o órfão, a viúva, os estrangeiros, aqueles que estão excluídos e marginalizados. E da mesma maneira, assim, se forma a grande comunidade, onde todos estabelecem uma relação fraterna, humana, onde há preocupação, não com o ter, mas sim com o ser. Onde nós olhamos um para o outro e não nos vemos em condição de diferença, desigualdade não nos vemos pelos títulos que nós representamos dentro de nossas igrejas, dentro de nossas comunidades, mas sim nos vemos como irmãos e verdadeiros irmãos em Cristo, que tem diferenças, viu? Que de vez em quando tem discórdias, que batem de frente às vezes um com o outro, mas nesse reino todos devem ser um, como o próprio Cristo é com o Pai e com o Espírito, um no meio de nós. E a partir daqui, então, nós vamos compreender esse reino como o reino de Deus ou o reino dos céus. Porque não é condição ligada apenas a este plano. Bonito quando Jesus repete a Pilatos, né? E aí Pilatos pergunta lá para Jesus, e tu és rei? Ele diz, sim, sou rei. E por que estás à minha frente? Se és rei, por que os seus súditos não defendem você nessa situação? E Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados viriam e me defenderiam.
contra todo o mal. Porém, o meu reino não é daqui. E aí está, né? E ainda diz a Pilatos na mesma exortação, nenhum poder lhe teria sido dado. Tudo que você faz é poder dado pelo próprio Deus. Faz só porque Deus permite. Então, quando eu compreendo dessa maneira, eu também compreendo que tudo isso aqui é uma preparação. Eu, você, estamos sendo preparados para estarmos um dia na glória eterna, na casa do Pai, onde há muitas moradas para todos nós. E aí que está. Será que eu tenho tomado essa consciência do reino de Deus na minha vida? Será que eu tenho tomado essa consciência de que eu sou cidadão do céu, de que eu não pertenço a essa terra, de que eu não pertenço a esse mundo? Eu estou aqui numa passagem. Agora, nesta passagem, não adianta você se tornar aí apático a tudo, alheio a todos. Pelo contrário, a santificação minha e sua vai se dar no encontro diário com o outro, principalmente quando vivemos essa máxima do reino. Eu diria que se de repente tivesse aqui uma visão de uma portaria do céu, nós teríamos escrito o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso compreender que a máxima desse reino é o amor. Eu não chego à justiça, eu não chego à fraternidade, eu não descobrirei a paz se eu não amar e amar incondicionalmente. Lembra Jesus perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é um amor apenas de carne, não é um amor apenas de família, mas é um amor de plenitude, de totalidade, um amor incondicional, que é capaz de me elevar a uma transcendência na relação com o outro. Eu não vivo apenas a relação da carne, porém, eu vivo a condição do Espírito. E aí, verdadeiramente, eu compreendo que sou eu e você, imagem e semelhança de Deus. Pois quando eu olho para você, eu não vejo essa imagem parecer com a imagem de Deus, porque somos diferentes. Como podemos ser igual? E aí, quando eu olho para o teu interior, eu descubro aí está Deus. E estando Deus em você, está também em mim. E não é em condição mais ou menos, não. Deus está em cada um de nós.